Pessoal, a gente está oficialmente no último mês do ano e, por conta disso, agora em dezembro a gente vai entrar aqui no Entre Planos em clima de retrospectiva, começando com esse vídeo aqui que vai ser uma retrospectiva um pouco diferente. Porque se tem um negócio que eu acho que quase todo fã de cinema tem, é o que eu chamo de lista da vergonha. O que é a lista da vergonha? São aqueles filmes que a gente ainda não viu e que a gente sente vergonha de admitir para os outros que a gente ainda não viu. Às vezes é aquele filme clássico, super aclamado, estudado, debatido, mas que você ainda assim não assistiu. Ou então é aquele filme que é a sua cara, tem tudo a ver com você e por isso todo mundo presume que você obviamente já viu, mas você não assistiu e por isso você esconde de todo mundo. Pode confessar, eu sei que você tem uma lista dessas, eu tenho uma lista dessas também. Mas não dá pra gente deixar esses filmes na lista pra sempre, né? Parte da graça dessa história toda é a gente acabar finalmente vendo essas obras e poder ter a satisfação de riscar elas da nossa lista da vergonha. E é essa retrospectiva que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quais são os filmes que eu risquei da minha lista da vergonha em 2023. Alguns deles são aqueles clássicos incontestáveis que nem eu mesmo entendia o porquê de eu ainda não ter assistido. Outros são títulos um pouco mais recentes que são muito debatidos, mas como eu não tinha visto, eu ficava de fora da conversa. E outros desses títulos são filmes mais famosos dentro de nichos específicos dos quais eu faço parte, e por isso eu sentia que eu já deveria ter visto esses filmes até agora. Então esse vídeo vai funcionar assim, eu peguei esses 15 filmes que eu risquei da minha lista da vergonha esse ano, e vou ordenar eles hoje em ordem crescente do nível de vergonha que eu sentia por não ter visto esses filmes. Ou seja, a gente vai começar primeiro com os títulos que me davam só um pouquinho de vergonha por não ter visto ainda, e aí a gente vai aumentando o nível até chegar naqueles filmes que eu queria esconder do mundo inteiro que eu ainda não tinha assistido. E eu ia pedir pra vocês não me julgarem por conta dos filmes que eu ainda não tinha visto, mas no fundo não tem problema se vocês me julgarem por isso, porque o que mais importa no fim das contas é a gente de fato acabar vendo esses filmes. Então vamos lá para essa minha retrospectiva cinematográfica um pouquinho diferente de 2023. Vamos começar então com os filmes que eu sentia só um pouquinho de vergonha de admitir que eu ainda não tinha visto. E boa parte deles são filmes de terror. Por exemplo, o primeiro filme da lista, que é muito querido por muitos fãs desse gênero e tido como um clássico cult. Possessão, de 1981, e dirigido por Andrei Zulawski. Ele conta a história de um casal que está se divorciando, só que quanto mais a separação avança, mais paranoico o cara vai ficando e mais estranho vai ficando o comportamento da mulher. Faz muitos anos que eu vejo esse filme sendo aclamado por fãs ardorosos de terror e como eu me considero um aficionado por esse gênero, eu sentia que já tinha passado da hora de eu ver Possessão. Pois eu finalmente vi ele esse ano e agora eu entendo por que ele é tão querido por tantos fãs. Ele traz cenas perturbadoras e conceitos muito esquisitos numa trama propositalmente hermética que não dá explicações fáceis. E as atuações do Sam Neill e da Isabelle Adjani são tão fortes que eu continuo sendo assombrado por essas performances até agora, meses depois de ter visto o filme. Então tô feliz de confirmar que a reputação desse filme realmente é muito merecida. O próximo da lista é outro terror, só que esse, além disso, é também um dos filmes mais polêmicos e infames já feitos. Salò, ou 120 Dias de Sodoma, do Pier Paolo Pasolini. Ele conta a história de um grupo de jovens na Itália fascista que são raptados por figuras da elite e obrigados a passar por uma série de abusos psicológicos e físicos pelo puro entretenimento dos figurões. Esse aqui é outro filme considerado essencial para quem é muito fã de terror e de obras mais perturbadoras. Mas até pouco tempo atrás eu ainda não tinha visto esse filme e eu confesso que era porque ele me intimidava com essa fama de ser tão extremo e tão pesado. Até que eu tomei coragem, fui ver o filme e olha, isso aqui realmente é difícil de assistir. É tanto que até agora eu não sei exatamente em qual medida eu gosto e não gosto do filme, porque ele é uma obra bem desafiadora, que faz você reavaliar os seus conceitos sobre como você analisa uma obra tão transgressora como essa. Mas apesar do filme ter sim me deixado mal durante alguns dias, eu vou dizer que eu não me arrependo de ter visto Salò, porque é um filme importante de se ter nesse repertório para entender também um pouco melhor da história do cinema italiano. Foi uma experiência difícil, mas importante para o meu acervo de filmes vistos. E agora a gente parte para outro filme de terror, só que a diferença é que esse próximo tentou ser perturbador, mas acabou sendo só engraçado. Sim, 2023 foi o ano em que eu finalmente vi um dos mais queridos filmes trash já feitos, o gerador de memes, o infame Troll 2. Faz mais de 10 anos que eu vejo conteúdos sobre Troll 2 na internet, porque ele se tornou um dos exemplos mais famosos daqueles filmes que são considerados ruins, mas tão ruins que eles dão a volta e ficam bons. E não à toa, Troll 2 foi também um filme que inspirou um meme muito popular que durou bastante tempo na internet.
E assim, faz muito tempo que eu comecei a curtir ver esses filmes mais antigos e trashes, mas eu escondi o fato de que eu ainda não tinha visto um dos exemplos mais famosos disso, que é justamente Troll 2. O que mudou nesse último Halloween, quando eu me juntei com amigos pra gente ver esse filme sobre uma família americana que vai numa cidade pequena que é comandada secretamente por goblins comedores de humanos. E sim, o filme é tudo que eu esperava. Tosqueira, orçamento baixo, atuações caricatas, um roteiro com decisões dramáticas inexplicáveis. Valeu a pena cada segundo e agora eu posso me juntar ao clube das pessoas que fazem piada com Troll 2 com conhecimento de causa. Oh my God! E agora eu chego no último filme de terror dessa lista que, beleza, não é considerado, uau, uma obra-prima do gênero, mas ele é sim muito popular há muitos anos. O Exorcismo de Emily Rose. Esse aqui é um que estreou quando eu ainda não era fã de terror, e depois que eu virei, aí eu confesso que eu comecei a olhar para o Exorcismo de Emily Rose com um certo preconceito. Porque ele sempre me passou essa imagem de ser um daqueles filmes que usam de forma sensacionalista as palavras baseados em eventos reais. Eu ficava olhando assim, aham, tá bom, tá querendo convencer a gente de que demônios, espíritos são coisas de verdade. Ai, que preguiça. Pois bem, eu finalmente vi o filme esse ano e olha só, não é que eu tava errado, porque a situação não é tão simplista assim. Porque sim, por um lado ele diz que é baseado em eventos reais, mas por outro lado ele nunca tenta convencer a gente de que os eventos sobrenaturais aconteceram pra valer. Pelo contrário, o drama do filme é todo baseado no embate entre um lado que defende que aquilo aconteceu de verdade e o outro lado que é cético, que diz que na verdade tem uma explicação científica pra tudo. E o filme não está interessado em tomar um desses lados, ele quer explorar o debate e criar cenas que exploram o medo que tem no imaginário popular cristão. De novo, não vou dizer que O Exorcismo de Emily Rose é uma obra-prima do terror, mas valeu muito a pena ver esse filme tão famoso e ver que o meu preconceito estava errado. Pronto, agora eu terminei de falar de terror, agora vamos falar de outros gêneros, né? E indo para agora 2 filmes que são de romance. O primeiro deles é Questão de Tempo. Sério, já fazia muitos anos que toda vez que eu pesquisava na internet por listas com as melhores comédias românticas, eu sempre via Questão de Tempo listado ali. O filme conta a história de um rapaz que descobre que pode viajar para qualquer ponto do passado da vida dele quando ele quiser. Aí, quando ele se apaixona por uma moça, ele usa esse poder para tentar melhorar as chances dele de conquistar a bonitona. Sinceramente, eu não sei por que eu demorei tanto para ver esse filme, até porque ele tem elementos de fantasia que são muito a minha praia. Então eu finalmente vi o filme e, olha, ele é melhor do que eu esperava. Não tanto pela parte do romance, porque, beleza, a história de amor é legal e tal, mas a relação do protagonista com o pai dele, isso sim foi o que me pegou no filme. O filme usa a viagem no tempo para explorar essa relação bonita entre pai e filho de um jeito muito sentimental que me tocou profundamente. E foi assim que Questão de Tempo se tornou um dos poucos filmes em 2023 que me fez dar uma choradinha. É um filme bem legal mesmo, eu tô feliz de ter curtido ele. O próximo filme da lista é outro romance muito famoso e que também é estrelado pela Rachel McAdams, que também tá em Questão de Tempo. Diário de uma Paixão. O filme que apresentou toda uma geração ao Ryan Gosling. Esse aqui eu sei exatamente porque eu não assisti quando ele saiu, é porque ele estreou quando eu era um pré-adolescente besta que pensava que filmes românticos eram coisa de menininha. Felizmente eu amadureci, essas ideias ficaram pra trás, mas ainda assim eu nunca tinha priorizado ver Diário de uma Paixão. E olha, eu vou ser sincero, não curti muito não. As performances do Gosling e da McAdams são boas, mas no geral é um romance que não mexe tanto assim comigo, nem mesmo na parte com os personagens velhinhos. Mas mesmo assim valeu a pena ver porque agora eu conheço melhor esse título que é tão querido por tanta gente. It's not that simple. What do you want? Agora a gente passa para outro patamar, porque os próximos 3 filmes que eu vou listar são filmes que eu sentia um nível médio de vergonha por ainda não ter visto. Começando com Whiplash, do Damien Chazelle. É muito doido pensar que ao longo dos últimos anos eu acompanhei de perto o lançamento dos novos filmes dele, indo de La La Land, passando por O Primeiro Homem, chegando a Babilônia, que é o mais recente. E por mais que eu não seja o maior fã desses títulos, eu sempre achei fascinante tentar estudar o estilo particular do Damien Chazelle. Só que, contraditoriamente, eu fazia isso tudo sem nunca ter ido atrás do primeiro longa-metragem dele que fez ele ficar famoso, Whiplash. Não só isso, já fazia muitos anos que eu via Whiplash sendo fervorosamente debatido na internet, e eu sempre me excluía da conversa porque eu não podia opinar, eu nunca tinha visto. Pois bem, em 2023 eu decidi mudar isso, e aí eu fui ver Whiplash. E que bom que eu fiz isso, porque agora eu cheguei à conclusão de que ele ainda é o melhor filme que o Chazelle já fez. Parece que tem uma energia, um foco muito mais poderoso na visão do Chazelle quando ele faz um filme de menor escala, como esse aqui.
E vendo pela primeira vez agora, eu entendi por que ele pareceu um diretor tão promissor com Whiplash. Agora, a minha apreciação da filmografia do Chazelle é muito mais informada. Ainda bem. E agora a gente volta pro romance para falar de um filme que muitos considerariam um jovem clássico. Orgulho e Preconceito, a versão com a Keira Knightley e o Matthew Macfadyen. Esse era um que, quando eu falava para as pessoas que eu ainda não tinha visto, eu confesso que o pessoal ficava um pouco chocado. O que é compreensível, porque o filme ganhou uma legião de fãs ao longo dos anos e virou referência quando o assunto é adaptar as obras da Jane Austen dos livros para o cinema. E é um filme que ganha referências o tempo todo na cultura pop. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi a cena do Mr. Darcy na chuva sendo parodiada ou reproduzida. Então 2023 foi o ano em que eu dei um basta nisso e fui ver Orgulho e Preconceito. E olha, eu gostei bem mais do que eu esperava. Talvez eu estivesse esperando algo um pouco mais protocolar em termos de direção. Mas o cineasta Joe Wright conseguiu criar cenas e planos muito inventivos que me pegaram de surpresa. É uma adaptação que capta a essência da história muito bem, traduz isso com visuais impressionantes e conta com atuações realmente inesquecíveis. Inclusive, foi muito doido pra mim ter passado os últimos anos assistindo o Matthew Macfadyen em Succession, fazendo o Tom, sem ter a referência de como era a atuação dele em Orgulho e Preconceito fazendo o Mr. Darcy. Então foi meio que um choque eu chegar com o Tom na minha cabeça e me deparar com aquele Mr. Darcy. São dois papéis completamente diferentes e que mostram como esse ator realmente é muito bom. Foi uma experiência sensacional, gostei muito de ver Orgulho e Preconceito. O próximo da lista é um que nem eu sei direito porque eu demorei pra assistir. Brasil, o filme, dirigido por Terry Gilliam. Porque vocês sabem muito bem que eu sou muito fã do Monty Python, o grupo de humoristas que revolucionou a comédia nos anos 70 com o programa de TV deles e com os filmes que eles fizeram. E quando o grupo acabou, cada membro foi fazer suas próprias coisas, seus projetos pessoais. E no caso do Terry Gilliam, ele foi dirigir filmes bem surreais. E dentre eles, talvez o mais celebrado seja Brasil, o filme, estrelado pelo Jonathan Pryce. Essa é uma ficção científica sobre uma sociedade distópica e um homem que decide se rebelar contra o sistema em busca da mulher dos sonhos dele. Então rolava assim uma certa vergonha por não ter visto esse filme, especialmente porque eu sou muito fã do Monty Python e eu gosto de ver o que eles fizeram depois que o grupo acabou. E agora que eu vi o filme, eu não vou dizer que ele é uau, uma grande obra-prima, até porque eu sinto que ele perde bastante força no seu ato final. Mas, tendo dito isso, foi uma experiência, assim, impressionante, especialmente graças às imagens surreais que o Terry Gilliam cria com a direção de arte dele e com os efeitos especiais práticos. Essas foram algumas das imagens mais deslumbrantes que eu vi em 2023. Então, nossa, que bom que eu finalmente vi isso. E agora eu sinto menos medo de revogarem a minha carteirinha de fã do Monty Python. Agora, pessoal, agora a gente entra na parte do vídeo com o nível máximo de vergonha, aqueles filmes que eu mais queria esconder do mundo inteiro que eu ainda não tinha visto. É aqui que entram aqueles clássicos que há anos são reverenciados e mesmo assim eu ainda não tinha visto. E agora a gente começa com aquela que é considerada por muitos como uma das melhores comédias brasileiras já feitas. Os Saltimbancos Trapalhões, que inclusive muitos têm como o melhor filme que os Trapalhões já fizeram. Sendo uma criança dos anos 90, eu não cresci acompanhando a formação clássica desse grupo, até porque o Zacarias faleceu um ano antes de eu nascer. A minha infância foi mais marcada mesmo pelos filmes solo do Didi. Mas na infância eu tinha sim uma conexão com os Saltimbancos Trapalhões, porque quando eu era criança a gente tinha em casa um CD de canções infantis e lá tinha várias faixas da trilha sonora de Os Saltimbancos Trapalhões. E eu adorava essas músicas, eu ouvi elas em loop durante muito tempo. Aí corta pra 2023, quando eu finalmente decidi ver Os Saltimbancos Trapalhões. Uma experiência que foi um deleite pra mim. O filme realmente é bom, não só por causa do seu humor, mas também por umas cenas ambiciosas que me deixaram de queixo caído. Mas a melhor parte mesmo foi relembrar as canções que eu cresci ouvindo, podendo ver como essas letras foram traduzidas em imagens de cinema. O Max criança me agradeceu muito por, enfim, ver Os Saltimbancos Trapalhões esse ano. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Os próximos dois filmes da lista são títulos que vocês me viram analisando profundamente aqui no canal em 2023. Filadélfia e O Segredo de Brokeback Mountain. Com Filadélfia era aquela história, né? Eu ouvi a minha vida inteira falar que esse era um filme aclamado, premiado, tido como um filme importante, inclusive, por muita gente.
E com Brokeback Mountain eu lembro claramente como foi uma comoção quando esse filme estreou, quando eu ainda estava entrando na adolescência e, com o passar dos anos, ele foi sendo cada vez mais aclamado. E quanto mais tempo passava e mais aclamado ele ia sendo, mais angústia eu sentia por ainda não ter conferido esse aí. Mas isso tudo mudou esse ano quando eu finalmente vi Philadelphia e Brokeback Mountain. De Filadélfia eu gostei, mas eu também fiquei pensando o tempo todo sobre o que talvez estivesse datado nessa obra. E foi daí que surgiu a ideia para o meu vídeo sobre esse clássico, analisando o legado complexo que ele deixou para a história da representação do HIV no cinema. Agora, Brokeback Mountain, esse aí me derrubou. Eu já esperava um filme bom e saí dele convencido de que talvez seja a obra-prima do Ang Lee e um dos melhores dramas feitos nas últimas décadas, ponto. Por isso eu fiz questão de dedicar um vídeo inteiro a esse filme. Inclusive eu quero agradecer a vocês pela resposta tão entusiasmada que vocês deram para esse episódio. Graças a vocês, o meu vídeo de Brokeback Mountain se tornou o meu conteúdo mais assistido aqui no canal em todo 2023. Algo que eu definitivamente não estava esperando quando eu estava escrevendo esse roteiro. Sim, é verdade que eu não tinha revelado nesses vídeos que eu ainda não tinha assistido Philadelphia e Brokeback Mountain, afinal, top lista da vergonha. Mas ainda bem, eu tô muito satisfeito de ter finalmente visto esses filmes, especialmente Brokeback Mountain, porque esse filme se tornou uma das experiências cinematográficas mais marcantes do meu ano inteiro. Que privilégio! O próximo filme da lista é outro que eu também abordei em um vídeo passado aqui do canal nesse ano. Luzes da Cidade, do Charlie Chaplin. Quando eu era adolescente, eu descobri o quão encantador poderia ser o cinema do Charlie Chaplin graças a tempos modernos. Mas esse outro clássico dele, Luzes da Cidade, eu demorei muitos anos para assistir. E nesse meio tempo eu vi muita gente defendendo que Luzes da Cidade era o melhor filme do Chaplin. E agora que eu vi o filme pela primeira vez em 2023, eu entendo por que tanta gente defende isso. A proeza da comédia física, os primeiros experimentos do diretor com o uso do som sincronizado, a trama sentimental que é muito tocante até hoje, foi um verdadeiro deleite ver isso tudo. Tendo dito isso tudo, eu ainda prefiro Tempos Modernos a Luzes da Cidade, mas esse segundo tá com certeza, sim, no top 5 desse cineasta lendário. Agora eu vou falar de um filme que, na verdade, vocês me viram analisando aqui no canal semana passada. Rastros de Ódio, do John Ford. Olha, esse aí era um filme que eu sentia muita vergonha de admitir que eu ainda não tinha visto, porque ao longo de todos esses anos eu deixei claro o quanto eu sou fã de filmes de faroeste e dediquei vários episódios a clássicos desse gênero. Mas, contraditoriamente, eu ainda não tinha visto aqueles que muitos consideram ser o melhor faroeste de todos os tempos. Ao longo de todos esses anos, lá eu via Rastros de Ódio nas listas de melhores faroestes de todos os tempos, melhores filmes do John Ford, ou então melhores filmes ponto. Então, no mês passado eu decidi dar um basta e finalmente ver Rastros de Ódio. E se vocês viram o meu vídeo da semana passada sobre esse clássico, vocês já sabem que os meus sentimentos em relação a ele são um pouco conflitantes. Por um lado, Rastros de Ódio é uma experiência desconfortável por conta de todo o racismo que está permeado nessa obra. Mas por outro lado, é inegável que ele também enche os olhos, que traz uma direção de ação imbatível e que também tem uma cena final complexa e que fascina até hoje. Sem contar a importância histórica desse filme sendo como um ponto de virada na história do faroeste e os primeiros passos do John Ford em direção a um certo revisionismo desse gênero. Então, por mais que Rastros de Ódio não seja a meus olhos uma obra-prima perfeita, foi fundamental eu finalmente conhecer esse clássico. Graças a ele, a minha apreciação da filmografia do Ford e da história do faroeste aumentou ainda mais. E agora a gente chega, pessoal, no topo, no filme que eu risquei com o maior alívio da minha lista da vergonha em 2023. O Rei da Comédia, de Martin Scorsese. Sim, eu vi esse clássico somente agora, em 2023, pela primeira vez. Pra mim é um pouco difícil admitir isso, porque eu tô há anos dedicando vídeos à filmografia do Scorsese, eu vi praticamente todos os documentários dele, eu vi um monte de coisa, mas ainda tinha alguns títulos que escapavam, e O Rei da Comédia era um deles. E olha, o Scorsese não me desapontou. Em O Rei da Comédia eu vi uma das performances mais singulares da carreira do Robert De Niro. Eu percebi como esse filme é um precursor discreto da comédia de vergonha alheia que estouraria anos depois com Borat e com The Office. Eu testemunhei em muito mais detalhes os paralelos entre o Coringa do Todd Phillips e esse título do Scorsese. E, obviamente, eu vi imagens incríveis que o cineasta criou para traduzir a mentalidade distorcida desse protagonista, que é inesquecível e complexo.
Essa é mais uma obra-prima do Scorsese e eu tô muito feliz de enfim ter conhecido a história do Rupert Pupkin. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Rupert Pupkin. I was born in Clifton, New Jersey, which was not at that time. Galera, agora que eu compartilhei todos esses filmes, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco mais sobre essa ideia da lista da vergonha antes da gente fechar o vídeo. Porque aqui eu uso o conceito da vergonha, mas isso é muito mais em um espírito de brincadeira. No fundo, no grande contexto das coisas, não é vergonha nenhuma você ainda não ter visto aquele clássico ou então aquele filme muito popular, porque ninguém é obrigado a ter visto todos os filmes do mundo e cada um de nós tem o seu próprio ritmo de descoberta cinematográfica. E se eu, que trabalho profissionalmente vendo e falando sobre filmes, tenho uma lista desses grandes filmes que eu ainda não assisti, com certeza não tem o menor problema vocês que veem filmes por paixão e por lazer também terem uma lista dessas. No final das contas, o que mais importa é a gente continuar vendo os filmes, é continuar exercendo essa curiosidade para explorar filmes de diferentes épocas, diferentes nacionalidades, diferentes gêneros. É essa descoberta contínua que faz a nossa relação com o cinema ser cada vez mais apaixonante. Em outras palavras, não tem problema ter uma lista da vergonha, o que mais importa é continuar riscando os filmes dela. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Quais foram os filmes que vocês riscaram das suas listas das vergonhas em 2023? E o que vocês acharam dessa minha lista de hoje? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico. Mas se quiser ajudar a gente mensalmente, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos. E aí você vai ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo pra esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, tem lives exclusivas, grupo fechado e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para entrar na nossa comunidade de apoiadores, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. E lembrando que se quiserem me acompanhar também nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.